Estamos de volta com o nosso TVC Entrevista, hoje com uma presença especialíssima aqui para falar sobre vários projetos em andamento. Estou falando da deputada Jane Kleber, que já é uma figura conhecida nossa aqui na TV Cultura. Deputada, seja muito bem-vinda novamente, uma honra para nós tê-la aqui. Para mim é sempre um prazer. TV Cultura, que traz tanto conhecimento e sempre importante, e temas de debates urgentes e necessários para a sociedade. Então, participar disso é uma honra para mim sempre. Muito obrigada. E eu já começo falando, nós estamos aí na semana do Dia da Consciência Negra, né? Sim. E eu já começo falando sobre algo muito importante envolvendo projetos seus, como letramento racial. Gostaria que você falasse um pouco sobre isso. Eu entendo muito importante, sendo a primeira mulher negra em 30 anos de Câmara Legislativa a ocupar aquele espaço. Então, me sinto essa representante e eu preciso trazer esse debate. E quando nós falamos de letramento racial, o tema é muito atual, mas o conteúdo é necessário, antigo e urgente. Por quê? Falar de letramento é posicionar as pessoas para que elas possam entender o racismo, identificar e reagir. Porque hoje as pessoas têm uma postura muito passiva, de eu me abstenho, eu não pratico racismo e ponto. Mas esse silêncio faz com que o racismo existente se perpetue. O fato de nosso país ser um país declaradamente não racista, e nós sabemos que isso não é uma realidade, atrapalha esse debate. Muitas pessoas hoje entendem necessário, mas elas têm medo de falar do assunto e errar e ser politicamente incorreto. Sim, é então, verdade. quando a gente traz um projeto de lei que fala de letramento racial, é levar a discussão da maneira correta. Para onde? Para os órgãos públicos, levar isso para as escolas, para o comércio, para quem tem contato com as pessoas, para que elas identifiquem esse racismo sutil que existe na sociedade e que magoa, que macula o nosso Estado e que traz aquela morte, de verdade, morte social, a morte interna pela dor, pela invisibilização das pessoas negras. Então nós temos que falar que o racismo existe, que o nosso país é sim um país racista e que nós precisamos combater essa prática. Então fui muito feliz, apresentei à Câmara Legislativa, os deputados entendendo a urgência e a necessidade da discussão, aprovamos em plenário por unanimidade. Então eu tenho conduzido a pauta, mas é uma pauta que a Câmara entende muito necessária nesse momento. Deputada, é tão importante você apontar isso, sobre a sua presença lá em 30 anos, porque assim, desde sempre, desde a sua primeira vinda aqui, eu sempre enalteci o quanto nos representa, né? As mulheres negras podem sentir o mesmo que eu, então isso é muito forte, de ocupar os espaços, sabe? E do projeto justamente não só ensinar e identificar, mas como reagir e agir em cima dessa pauta. Então é primordial mesmo isso. Essa semana que é o mês Novembro Negro, que tem o Dia da Consciência Negra, que é o dia 20, então eu participei de um exercício, chamado de exercício social. Nós estávamos em um grupo grande e alguém perguntou assim, o Brasil é um país racista? Todo mundo foi unânime, levantou a mão sim. Aí perguntou assim, quem aqui é racista? Ninguém se identifica como racista, é verdade. Então a gente precisa realmente tocar nesse assunto e puxar esse debate. E socialmente, institucionalmente, nós vemos isso. Os negros têm poucas oportunidades em espaço de fala e poder, a exemplo do que eu acabei de dizer. Em 30 anos, uma população de maioria negra, em que as mulheres também são maioria, e nós temos uma única mulher negra naquele espaço em 30 anos. Então, os negros estão pouco representados nesses espaços de fala e de poder. Quando você vai, por exemplo, falar de segurança pública, nós sabemos que as mulheres, elas, em alguma medida, se o grupo, se o policial não estiver alerta, não for preparado, não for treinado, ele pratica violência contra aquela mulher quando ela busca uma ajuda. E se for uma mulher e mulher preta, ela é menos ouvida, é ouvida com menos atenção. O que ela diz, o que ela fala, tem menos credibilidade, infelizmente. E isso atinge todas as mulheres, mas atinge o grupo mulher preta em especial. O que nós estamos falando agora é de racismo, da população negra. Os nossos jovens negros são os que mais morrem. Quando falamos de violência obstétrica, atinge a mulher, mas atinge em especial a mulher negra. Então nós temos um recorte
para ser tratado socialmente quando você fala de oportunidades, quando você fala de segurança, quando você vai para as escolas. O racismo atinge os nossos jovens, as nossas crianças. Sim. E isso vai mexer com a autoestima dela, vai trazer para ela uma insegurança no agir, no dia a dia, porque ela é menosprezada, ela é diminuída, ela é objeto de piada, e você vai buscando tantos assuntos que são necessários nós trazermos para as pessoas, buscarmos o debate e orientarmos como fazer da forma certa. E a forma certa é: racismo é crime, não é brincadeira, racismo não é opinião. Tem gente que fala, não, é o que eu penso, é o que eu acho, e isso não é opinião. Com certeza é crime, a gente precisa dizer isso. E precisamos reagir. Então, essa postura passiva das pessoas em não ser racista, aí nós dizemos, não basta não ser racista, tem que ser antirracista. Então, nós buscamos uma postura ativa em relação às pessoas, que é identificar e evitar que aconteça, se posicionar em favor de outras pessoas. Nós podemos levar para o esporte, por exemplo, que está muito em voga, todo mundo assiste todos os dias. Quando querem atingir um jogador negro, jogam banana, jogam a casca da banana, chama de macaco. Então, essas posturas, quando, por exemplo, a CBF ou as instituições que estão levando aquele futebol naquele momento não se posiciona firmemente, então é essa postura de eu me abstenho, não fui eu quem fiz, mas ninguém toma aquela atitude para coibir, para dizer isso não pode acontecer, e aí nós vamos provocar essa mudança social, essa mudança em todas as pessoas, que é reconhecer, entender e não praticar. Dizer que as pessoas não podem ser reduzidas à cor da sua pele. Elas têm que ser identificadas, aceitas pela capacidade que elas têm, pelo conhecimento, por quem elas são e não pela cor da pele que elas têm. Deputado, eu não posso deixar de trazer a pauta, você que sempre esteve à frente da pauta feminina, né, na defesa, mais um projeto, né, todas as suas ações ao longo desse tempo se refletindo em mais um projeto, que é a questão do aluguel social para mulheres vítimas, né, de violência, e eu acho importante você trazer esse tópico também aqui à pauta para poder ser mais um alerta numa situação como essa. Sim, a minha experiência como delegada me trouxe muitas ideias. Naquele momento eu identificava essa dificuldade, por exemplo, a mulher registra o boletim de ocorrência, em algumas situações ela não aceita a oferta de casa-abrigo, que é uma possibilidade da lei, a Lei Maria da Penha traz essa possibilidade, mas elas por motivos diversos, ou porque não quer abandonar a própria casa, ou porque não pode levar os filhos maiores de 12 anos, por exemplo, ou porque elas têm um emprego e acham que vai perder a oportunidade de emprego se ficar muitos dias na casa-abrigo, então ela avalia ali algumas situações e não aceita a casa-abrigo. Às vezes, essa mulher, por dificuldade ou por ser vulnerável financeiramente, mora na casa do companheiro ou de aluguel junto com ele, ou na casa da sogra, não importa, em alguma casa que o controle e o domínio não é dela. Ela acaba fazendo boletim de ocorrência, não aceita casa-abrigo e volta para a casa do agressor. Então, a ideia é que esse aluguel social, que é uma política pública que já existia, mas ela só podia requerer ao longo do processo, formalizado o processo judicial. Então, a Secretaria da Mulher ia entrar em contato com essa mulher que requeria para avaliar vários requisitos para ver se ela se encaixa para receber essa ajuda. Hoje, com o meu projeto de lei, que já foi aprovado, nós antecipamos esse momento, trazemos para o momento do registro do boletim de ocorrência. Então, ela faz o registro, é aceito e ali ela já tem a oportunidade na delegacia de requerer o aluguel social. E aí sim, vai passar por toda aquela avaliação para entender se ela pode ser beneficiária dessa ajuda e ela por 6 meses ela terá esse aluguel social para que ela possa mais rapidamente suprir essa deficiência, um desses entraves que fazia com que ela se mantivesse numa relação de abuso, sofrendo essa violência. Então, a partir dali, ela requer o aluguel social e ela pode, por si, se manter e ir com seu filho para longe desse lar agressor. Perfeito. E por falar em vitória, em algo aprovado, eu acho importante também falar sobre o Na Hora Mulher, porque houve uma vitória no STF com esse projeto, né, deputada? Sim. O Na Hora Mulher é um projeto de nossa autoria que buscava reunir em um único espaço
todas as necessidades de atendimento de política pública para a mulher. Por exemplo, requerer seus cartões, cartão escolar ou Minha Casa Minha Vida, qualquer que fosse o benefício social e que ela precisasse, estariam todos no mesmo lugar, para ela não sair buscando identificação, por exemplo, qualquer outro tipo de correção. O Estado, né, o governador Ibanez, acabou vetando esse projeto por entender que não era de nossa iniciativa, não podia ser uma iniciativa parlamentar. Não que ele não concordasse com a política, Sim, claro. Achava interessante, mas achava que a iniciativa estava incorreta. Então, nós tivemos a oportunidade de, junto com a Casa Legislativa, recorrer. Recorremos, chegamos ao STF, o STF vai lá e valida, diz que sim, esse projeto é constitucional e que ele é válido. Então, isso nos fortalece muito, saber que tudo que temos proposto está no caminho certo, é para fortalecer essa mulher. E a ideia é que esse Na Hora Mulher funcione e que venha, por exemplo, pode estar em conjunto ali com os comitês de proteção à mulher, Sim. que já existem, estão referenciados no território, já temos pelo menos 7 comitês instalados. Imagine, ela vai nesse comitê buscar ajuda e lá ela já consegue se cadastrar ou revalidar os seus cadastros, todos em um único lugar. Então, são políticas públicas que são pensadas no conjunto para dar esse atendimento integral. Nós buscamos a integralidade do atendimento à mulher, para que essa mulher realmente consiga suprir suas vulnerabilidades e sair da situação de violência, que é o que nós pensamos sempre, em ter uma mulher fortalecida, Sim. que não seja agredida, que tenha oportunidade de empregabilidade, tudo que fortalece a mulher para que ela consiga caminhar sozinha, com sua dignidade, com a sua autonomia. Perfeito. Deputada, para finalizar, estamos agora já no fechamento aqui do bloco, mas eu gostaria de deixar um espaço não só para uma mensagem, mas para, de repente, eu acompanho você nas redes sociais, eu vejo que há uma movimentação diária, né, por lá de várias iniciativas. Se, de repente, você não quer já aproveitar para deixar aí um spoiler do que está vindo pela frente ou de algo que você esteja trabalhando nesse momento. Sim, estamos trabalhando fortemente num projeto que chama Beleza Legal. Agora a ideia é buscar essa clientela que, em sua maioria, também são mulheres. Então, esse olhar para a mulher que trabalha no cuidado. O nosso cuidado é a nossa manicure, a cabeleireira, é a massagista. Então, essas pessoas precisam de um atendimento mais integral. O olhar integral tem a ver com formalizá-las, que boa parte delas está fora dessa formalização, né? Então ensiná-la como é que ela vai se tornar MEI, como é que ela consegue empregar e estar legal com o Estado. Também falar do cuidado, porque quem cuida precisa de cuidado. E microcrédito, que é uma outra possibilidade para que essa microempreendedora possa se fortalecer e se estabelecer no mercado. Então, nós temos um olhar integral. O projeto de lei busca esse olhar integral. Falar de formalização, falar de formação. Hoje eu estive no Senac com o Vitor, conversando, ele é diretor desse setor, falando sobre como nós vamos levar formação para essas mulheres. Formação e aperfeiçoamento. Então, pensamos ali numa cadeia de formação, numa cadeia de cursos que possa pegar aquela que tem a ideia, que trabalha só em casa e que quer se formalizar e aprender mais, como aquela que já está estabelecida no mercado, para conhecer todas as tendências e o que há de mais moderno para que ela se aperfeiçoe a partir desses cursos do Senac. Então, é pensar nessa integralidade. Nós vamos cuidar daquela que está na ponta e cuidar daquela que já é um especialista, Sim. mas precisa se fortalecer, se formar ainda mais e conhecer o que há de melhor para atender e atrair a sua clientela. Então, o projeto Beleza Legal, acho que é um projeto que nós somos muito felizes pensando nele, mas é porque eu tenho esse olhar integral para as mulheres. Eu olhei para o universo e falei que as mulheres de Brasília, quem é que precisa de nossa ajuda? Então, é um grupo muito potente, gigantesco, mas que está ainda invisibilizado. Mas a ideia hoje é buscar o sindicato dessas mulheres do cuidado e da beleza, para que a gente possa, juntos, a partir do projeto de lei, buscar oportunidades para ela, de fortalecimento no mercado, para que elas possam empreender e que para elas possam ter o autocuidado também e falar de financiamento, Claro. Porque hoje sem dinheiro ninguém vai para lugar nenhum. Então, abrir possibilidade no mercado financeiro para que elas tenham microcrédito e fortaleçam. É um grupo potente que vai ajudar, inclusive, a economia do DF. Então, é falar dessa economia circular aí de maneira mais organizada.
para quem quiser acompanhar esse e outros projetos, com essa visão global, com toda essa inteligência que vocês estão vendo aqui, a rede social da deputada está aparecendo na tela para que vocês consigam acompanhar esses e outros projetos. Deputada, eu só posso agradecer mais uma vez a honra da sua presença aqui, abrilhantando o nosso TVC e deixar as portas abertas sempre para outros projetos em relação à mulher ou em relação à Brasília no geral. Fico muito feliz, a TV Cultura é sempre muito oportuno, né? Esses convites são muito oportunos, a gente fala sempre de assuntos tão importantes e eu continuo ali na Câmara Legislativa me fortalecendo como a deputada das mulheres efetivamente. Cuido do DF, de todas as pautas de ciência e tecnologia, de esporte, da comunidade, mas tem um recorte muito específico que é o cuidado com a mulher. E aí busco essa mulher em sua inteireza. É aquela que é vulnerável, é aquela que sofre de alguma forma a violência, é aquela que precisa se empregar, precisa se fortalecer como mulher, para que a gente ocupe o nosso espaço no mundo, que é o espaço de poder, o espaço de fala, é o espaço de igualdade. Nós não queremos ser homens, nem queremos o lugar deles. É verdade. Nós só estamos reivindicando o nosso lugar. E esse é o mandato que se propõe a buscar essa igualdade.